Aleluia. Nas nossas orações hoje, nós vamos acrescentar, logo na introdução, oração pela família Isídio de Lima, um pastor que me ajudou muito no meu ministério, me orientando, me ajudando. Ele hoje faleceu ontem, problemas de rins, problema renal. Já havia passado por uma intervenção cirúrgica e veio a falecer. Não por essa doença, vou repetir, não por essa doença, mas por questões renais. E sou muito grato à família e a ele, que hoje está nos braços do Senhor, tudo que ele foi e representou na minha vida ministerial. Me conheceu, eu era apenas um humilde servo, participando da escola dominical da classe dele, e ele me ajudou a chegar até aqui. Eu sou grato, isso a gente não esquece, isso também não se paga, isso se leva enquanto viver, como forma de gratidão pela vida dele. Pastor João Isídio de Lima, tenho certeza que ele está nos braços do Senhor, um grande pastor, uma família bonita, abençoada. Ele hoje está descansando com o Senhor. Michelinha, missionária, boa noite e a paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus? Já são 19 horas e 11 minutos. Secretário Enéas Domingos, por favor, coloca um alarme aí para um despertamento para o povo entrar no nosso culto online. Como eu disse, Ana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. O nosso texto nesta noite está registrado no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 10 ao verso de número 18. Nós vamos ler Josué. Capítulo 1, verso 10 em diante, que diz: Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de passar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vossos gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Deixa eu voltar lá para o 19, que saiu daqui. Não, 19 não. Ai, meu Deus do céu. Saiu aqui da... Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis para a terra da vossa herança e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhes mandares,
serás morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, verso 10 ao verso 18. Amém? Vamos orar. Irmã Dilza, irmão Bené, Deus abençoe. Chamo, a paz do Senhor. Doris, Eliane Fagundes, a paz do Senhor. Fredson Fagundes também, a paz do Senhor, meu cunhado. Deus te abençoe. Amado Deus e querido Pai, nós oramos por cada um dos teus filhos que estão nesta noite, nesta live, neste culto ao vivo, aonde nós temos por objetivo, único e específico, ministrar a tua palavra. Que ela encontre, Deus, espaço em cada coração, em cada vida. Senhor, nesta noite, que sejamos nós canal de bênçãos para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua igreja. Que a tua excelência, o teu amor, a tua presença esteja sobre nós. Porque tu és o perfeito amor, tu és o perfeito Senhor para as nossas vidas. Nós oramos também pelo lar do pastor João Exídio de Lima, pela sua esposa e filhos, que hoje se encontram tristes pela partida. Mas sabemos que o justo, quando morre, ele tem um descanso da alma, e eu creio que esse descanso é nos braços do Senhor. Portanto, Deus, que esta breve, pequena oração, ela seja um motivo de tu, ó Pai, visitar a cada um que precisa deste bálsamo e que precisa, Deus, de uma força, de sustento, para continuarem de pé as suas caminhadas. Oro por cada um e por cada família, Deus, livra a tua igreja, o teu povo deste mal. Senhor, a cada dia mais reveste-nos. Seja o Senhor o nosso escudo perfeito, a nossa verdadeira armadura espiritual, mas que nos compõe física e humanamente a fim de bloquear todo vírus, toda enfermidade. Tu és um Deus que cura, tu és um Deus que opera. Senhor, que nós possamos ter a nossa crença maior neste nome, que é sobre todos os nomes. Nós oramos pelo Brasil, a pátria amada, que precisa de um socorro divino. Os homens não mais se entendem, não mais se compreendem. Chegou a hora, Deus, de tu intervir com as tuas mãos, sufocando e anulando o mal, fazendo que o bem venha prevalecer, a fim de que os brasileiros possam ter uma vida de paz. Uma palavrinha tão pequena, mas tão difícil de se encontrar dentro desta sociedade que está tão atribulada pelos fatos e acontecimentos. Mas a nossa oração como igreja, ela é incansável, para que a luz brilhe, sufoque as trevas, prevaleça o teu poder e o teu querer, e que nós como igreja sejamos guardados, preservados, livres do mal. Para a honra e a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados e prezados irmãos, pastor, qual é o tema que o senhor gosta de colocar nas mensagens? Vai aí para o teu coração. A estratégia para vencer é continuar a lutar. Mais uma vez, tema da nossa mensagem nesta noite. A estratégia para você e eu vencermos é continuarmos a lutar. Vou agora para o singular. A estratégia para vencer é continuar a lutar. Não podemos parar, não podemos olhar para trás, não podemos recuar. Até porque a outra mensagem que nós ministramos, nós falamos de um povo que Deus chamou para combater o bom combate. O povo que Deus separou como um exército de Gideão. Somos, entre aspas, os 300 que compomos este exército escolhido por Deus. Temos esta grande identidade de Cristo em nós. E é por isso que nós, como igreja, como diz o bom mineiro, não podemos arredar os nossos pés, mas que eles permaneçam firmados nesta terra
e neste bom caminho que Deus propõe para cada um de nós. Quando nós estamos envolvidos no conjunto, como é o texto da mensagem nesta noite, o livro de Josué, capítulo 1, verso de número 10, ele fala do conjunto, de uma unidade, diante de um soberano Deus. Mas Deus tem as suas estratégias específicas dentro das nossas características individuais, nós como pessoas, como seres que compomos uma grande sociedade. Mas quando nós nos retiramos deste âmbito social, nós estamos individualmente ligados ou interligados com Deus. E é neste momento que Deus tramita no nosso coração, na nossa alma, e é onde nós temos toda a nossa condição de nos colocarmos, de nos apresentarmos diante de Deus. Moisés fez isso. Josué fez isso. E seu grande amigo Caleb também o fez. Por isso nós temos a história do livro de Josué, capítulo 1, uma transição de liderança, uma mudança de liderança. Mas sai um líder e entra um grande general de guerra. Sai um grande legislador, Moisés, e entra um grande lutador. Sai um homem sábio e entra um homem de força. Sai um homem temperado e equilibrado, entra um homem determinado. E a obra continua. Pastor, o que o senhor quer nos dizer? Que cada etapa da minha e da tua vida cabe-nos decidir com Deus. Decidir sabiamente para continuarmos e não temermos e não nos abatermos, porque Deus tem uma palavra grandiosa para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós entrarmos mais especificamente na palavra de Deus, eu tenho aqui 5 pontos, né, para aqueles que me conhecem um pouquinho, eu estou tentando orar para melhorar mais a minha vida, porque o pastor Azamor ainda brinca muito, só o sangue de Jesus, né? Mas um dia eu vou ser crente 100%. Por enquanto estou em 90%. 5 pontos positivos que nós podemos extrair desta pandemia e quarentena. Porque nós sabemos que todos os processos que nós, seres humanos, passamos desde a criação do homem, lá no paraíso, no Éden, todos os processos são permissivos de Deus. E todos eles têm um sentido e têm um valor. Então eu quero, diante de tantas notícias ruins e tristes, trazer aqui 5 pontos positivos dessa pandemia / quarentena. Pastor, quais são elas? Aí eu começo, né, naturalmente, brincando, só Jesus para me ajudar. Graças a Deus, nós ficamos livres daqueles pregadores chatos, né? Que, graças a Deus, na nossa igreja a gente não convida não, mas tem aí pra caramba. Aqueles pregadores chatos falam assim, ó, pega na mão do teu irmão. Não pode mais pegar nas mãos, não. Graças a Deus. Olha nos olhos dele e diga. Agora fale para ele 2 vezes. Graças a Deus isso aí vai acabar. Esse clichê chato, enjoado, que esses pregadores aprenderam. Graças a Deus vão ter que obrigatoriamente desaprender. Porque isso não é mais coloquial, isso não é mais usual. Graças a Deus. Então esse é um ponto que eu vejo positivo como pastor. Tá bom? Agora vamos mais sério. A segunda questão que eu observo desta pandemia, quarentena, quando nós estamos já na fase final para sairmos dela, a importância de uma coletividade. Nós estamos aprendendo isso. E do saber viver em coletivo de uma forma ética, presta atenção, de uma forma mais ética e sem egoísmos. Nós estamos vendo pessoas se apresentarem para ajudar, pessoas que intercedem pelas outras, pessoas que nos ligam, falam, pastor Azamor, tem condições de ajudar uma família? Então, hoje as pessoas estão mais abertas. A sociedade sairá desta crise mais solidária. Eu creio que eu e você sairemos deste momento, que eu vou mudar este tema, ou esta palavrinha que eu não gosto, nós vamos sair dessa pandemia, quarentena, com um aspecto mais solidário. Pastor, e o quarto? Na sociedade haverá um conceito maior do que é medo, porque as pessoas antigamente não entendiam o que era o medo. Com mais ânsia, presta atenção, com mais ânsia por segurança. A gestão desses temores será outro ponto dos desafios no futuro, que não está longe, porque vamos sair, é um futuro, fazendo-os entender que a igreja, vou repetir, fazendo-os entender que a igreja
será o seu porto seguro. E a vida dependerá mais do divino do que da força empreendedora humana. Vou repetir. A vida futura dependerá mais do divino do que a força empreendedora humana. As pessoas vão se encontrar mais na casa do Senhor, porque sabem que ali é um abrigo, aonde eles encontram uma coletividade, aonde eles encontram pessoas mais solidárias, aonde eles encontram pessoas mais disponíveis para estender as mãos, e aqueles que tinham as mãos um pouco fechadas vão estender mais as mãos, porque sabem e entenderam do que é realmente viver nesse sistema que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, muitas vezes nós confiamos no empreendedorismo humano. Isso é muito legal, até bonito de se falar. Mas eu creio que nós vamos depender mais das ações divinas. E eu vou falar isso na nossa palestra. Menos impacto, veja bem, menos impacto predatório ao ver a natureza se recuperando sem a presença humana. Até a natureza foi alcançada. Para aqueles que não sabem, tem um vídeo passando da Praia do Flamengo. A Praia do Flamengo, até 3 meses atrás, ela era uma praia imprópria para o banho. Era uma praia que a água, lamentavelmente, aqueles barcos, muito usual, muita coisa ali na beira da praia, terrível. Uma pessoa foi à praia e viu, a água está cristalina, até o mar voltou a dar o seu fulgor e as suas águas se tornaram cristalinas. Tem outra parte do mar que as tartarugas voltaram a nadar na beira da praia. Então, até a natureza está se revigorando. E para concluirmos essa introdução, eu espero que neste momento você esteja revigorando a tua alma, os teus sentimentos e o calor humano, que às vezes foi esvaziado por uma decepção. Uma decepção, isso acontece. Uma decepção, às vezes, que ocorre com os irmãos, que ocorre com o primo, que ocorre, às vezes, com o pai, com a mãe. Ah, eu não vou mais lá na casa deles. Eles vivam para lá e eu para cá. Eu creio que esse momento é o momento de você fazer uma introspecção, avaliar os prós e os contras, e saber que a nossa família, ela é a nossa maior riqueza, que os nossos pais são a maior riqueza que temos, que os nossos irmãos são riquezas que temos. A Praia de Botafogo, perdão, né? A Praia de Botafogo e Flamengo se coligam, né? Então as duas ali são complicadas, mas as duas hoje estão com águas cristalinas. Então eu entendo que até a natureza ela está sendo revigorada. Então eu quero transmitir para você também que eu creio que nós também estamos sendo revigorados, estamos tendo todo o tempo do mundo agora para refletirmos mais e buscarmos melhorias para nós. E, por conseguinte, quando nós conseguimos melhorar um pouco mais, nós conseguimos somar mais para com os nossos irmãos, para com aquelas pessoas que nós amamos, prezamos e iremos, a partir de agora, darmos um pouco mais de valor. Isso é muito importante. Não se esqueça de uma coisa. A Bíblia, quando fez o primeiro homem, viu Deus que não era bom que ele estivesse só e fez uma adjuntora. Criou ali a primeira sociedade familiar. Deus não nos criou para vivermos separados. Deus nos criou e formou para que nós pudéssemos viver juntos, ligados em um só espírito, fraternamente como irmãos universais. Deus te abençoe. Bem, palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 10 a 18, que diz: nesse livro, é muito importante nós destacarmos que ele tem 3 divisões muito importantes para mim e para você dimensionarmos, ou seja, valorizarmos um pouco isso. Qual é, pastor Azamor? Primeiro, o passo de Moisés, junto com Josué, era para conquistar uma terra que era uma promessa. Segundo lugar, a distribuição da terra prometida. E terceiro, a lealdade à aliança na terra. Que lealdade à aliança, quando eles entrassem na terra, que teriam que ter? Era com Deus. Então, eu creio que este momento que nós estamos falando do livro de Josué, capítulo 1, verso 10 a 18, ele vem estabelecer para nós 3 pontos importantes. Primeiro, nós temos coisas ainda na vida para conquistarmos. Segundo, nós temos coisas que nós devemos distribuir.
3, nós temos que manter a nossa lealdade e a nossa aliança, preste atenção, com Deus. Mas também temos que manter isso, essa lealdade, essa aliança, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Promovendo para ele aquilo que nós queremos que seja promovido para nós. Que haja essa vontade, para que esta reciprocidade de um para com o outro ela seja verdadeira. Eu planto bem para você e você planta o bem para mim. Eu planto favor para você e você me corresponde com o teu favor. Eu planto a gentileza e você me corresponde com a tua gentileza. Eu planto e destaco os teus pontos bons e você planta e destaca os meus pontos bons. Eu planto harmonia e juntos colheremos a felicidade que Deus quer que cada um de nós tenhamos nós. Felicidade é o marco maior da vontade de Deus sobre seus filhos. Eu não abro mão de dizer que nós somos filhos amados e queridos por Deus. O Espírito Santo já falava por Moisés, quando ele foi levantado como um grande legislador, um grande líder. Deus estava ali confirmando e ratificando o que Moisés já tinha dito de encorajamento para Josué. Ele sabia porque Deus havia revelado. Deus revela as suas coisas. Vamos recordar e vamos examinar o que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, e vamos comparar um pouco o discurso que Moisés elaborou no livro de Deuteronômio, passando a Josué uma responsabilidade. Pastor, por que o senhor aprova, escolheu esta mensagem nesta noite? Porque, preste atenção, amados do Senhor, nós somos incumbidos de responsabilidades, que não são só as nossas responsabilidades pessoais, familiar, profissional, trabalho. Somos atribuídos de algumas responsabilidades que vêm da parte de Deus para nós. Moisés teve esse aspecto muito maravilhoso, mas visto que a sua vida passou a ter o limite de existência, e ele passou o seu cajado, o seu bastão para Josué. E hoje nós, a igreja, recebemos este mesmo bastão, ou este mesmo cajado. Porque a obra do Senhor, ela não para e não poderá parar jamais. Enquanto nós existimos, entendemos que, dentro de, abre aspas, que isso é eterno. Quando a igreja sair, nós fechamos a aspa, entendemos que acabou essa eternidade para um período limitante, ou seja, de limite de Deus. Resgatar a sua igreja, que somos nós. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos nas nossas mãos o bastão, que ele é passado de geração a geração, que nos é passado através do dia que nós recebemos e aceitamos a Jesus. Eu quero dizer que você que aceitou e recebeu a Jesus, se porventura alguém nos assiste nesta noite, que é muito amplo, muito aberto, e talvez nós não saibamos se tem alguém que ainda não aceitou e que alguém que ainda não reconciliou-se com Deus, está afastado e desviado dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar a atenção nesta noite. É tempo de você voltar para o aprisco da casa de Deus, é tempo de você se reintegrar ao conjunto igreja do Senhor, é tempo de você se reaproximar de Deus, é tempo de você voltar para a aliança que Deus formou desde a criação do homem no Éden. É tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco em tuas mãos, eu me coloco à tua disposição, eu sei que tu tens o chamado para comigo, eu sei que tu tens uma obra para comigo. Eu quero te dizer uma coisa: pode ser a obra mais dura, e às vezes nós usamos até o termo espinhoso, mas eu quero te dizer, como eu falava com uma irmã hoje, pela parte da manhã, eu disse: irmã, presta atenção, nós passamos por algumas lutas, é verdade. Nós passamos por algumas tribulações, é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos o Senhor, que ele é vencedor. Imagine pessoas que passam por essas adversidades, as tribulações da vida, os problemas da vida e não tem Deus. Nós temos uma característica diferenciada. Nós temos Deus, que é o nosso Senhor e o nosso
protetor. Por isso que tem pessoas que têm uma fé tão gigantesca, que alcançam tantas coisas grandiosas, mas independente do nosso tamanho da fé, pode ser o tamanho de um grão de mostarda, você tem fé. E esta fé ela é capaz de remover os obstáculos, esta fé é capaz de remover as tribulações, esta fé é capaz de trazer para você uma resposta de Deus, esta fé é capaz de levantar você e te manter de pé. Josué era um homem normal, dentro das suas características humanas, como eu e você somos, mas ele entendeu o seu chamado. E uma das coisas que nós temos que entender, que o teu chamado não é para trabalhar numa grande empresa, ou se for, amém. Amém, que você esteja trabalhando numa grande empresa. Amém, que você seja de sucesso. Glória a Deus por isso. Eu torço e oro sempre. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesse aspecto da palavra, você tem um chamado e ele é divino. Ele é muito especial porque ele entra naquilo que transcende o humano para aquilo que é divino. Aquilo que transcende o que é limite para aquilo que é ilimitado. Aquilo que transcende o que é pequeno para o que é grandioso. Aquilo que transcende o pequeno mover para um grande mover. Aquilo que transcende um executar para uma grande realização, uma grande execução, e vem da parte de Deus. É por isso que nós, como igrejas, estamos de pé. Simplesmente por isso. Não é pelas nossas forças, mas é pela força vital, a energia que emana do trono da graça de Deus, é que nós estamos de pé. É porque se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver quantas situações você venceu e você chegou aqui. Josué, quando ele recebe esse bastão das mãos de Moisés, eu creio que houve um temor muito grande, porque ele sabia da liderança de Moisés, quem era Moisés. E ele sabia quem era o povo. E ele precisou ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos neste momento, amados e prezados do Senhor, é ouvirmos mais a voz de Deus, o que ele tem a falar para nós. Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 2, que diz: relato de Moisés na transição da sua vida para Josué, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu hoje, Moisés. Já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: Moisés, tu não passarás este Jordão. Verso 3 diz: o Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Herança. Diz mais Moisés: Josué passará adiante de ti, como o Senhor disse. Josué, sede forte, corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. E eu vou abrir aqui um parênteses. Igreja, sede forte, sede corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante desta pandemia. Sede forte, corajosos. Não podemos deixar que o nosso equilíbrio ele baixe a níveis e patamares que passe a cobrir a nossa fé. Não podemos. Não podemos. Não permita isso na tua mente. Se alguma coisa vem abater você por dentro, você diga 3 vezes: o nome de Jesus tem poder. E ele é que me garante. É ele que me dá respaldo. É ele que pagou a minha dívida na cruz, no lugar tão horrível chamado Gólgota, em hebraico, lugar da caveira. Mas foi ali que ele venceu a morte. Jesus é maior, porque nem a morte pôde com ele. Então chamou Moisés a Josué, ele disse à vista de todo o povo: Josué, sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais, lhes daria, e tu os farás herdá-la. Promessa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará.
não temas e nem te espantes. Então eu vou dizer para nós, neste momento que estamos dentro desta conjuntura, o Senhor, pois, ó amados do Senhor, é aquele que está diante de ti. O Senhor é aquele que estará contigo. O Senhor é aquele que não te deixará. O Senhor é aquele que não te desamparará. Não temas, nem te espante, porque este Deus que foi com Moisés, este Deus que foi com Josué, este mesmo Deus é contigo. Firme-se nisso. Seja você firmado nesta rocha. Ela é inquebrável, imexível, indestrutível, porque esta rocha é Cristo Jesus. Então eu quero transferir para nós esta palavra do livro de Deuteronômio, capítulo 31, que eu até recomendo você ler, a partir do verso 1 até o verso 8. A gente se tentiza e tira alguns textos por causa do tempo, mas esta palavra é tão edificante, tão confortante, porque Josué, ele não passava por isso que nós estamos vivendo. Ele não estava preso, pelo contrário, ele tinha toda a liberdade para avançar. Mas presta atenção. O primeiro objeto no transcurso ou no percurso de Josué, que foi um impedimento terrível, grande, era o Rio Jordão. Nós lemos isso. Por isso que ele falou para o povo se preparar. E eu quero aproveitar este gancho da palavra de Deus nesta noite e voltar lá para o texto e dizer, ó, o que Josué reuniu ao povo assim que ele recebe a responsabilidade, o bastão para dar prosseguimento, como fosse um corredor. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuir. Eu vou repetir, amados do Senhor, provede-vos de mantimentos. Pastor, que mantimentos é esse? O povo precisava de mantimento na época, sim, e eu e você precisamos de mantimento hoje. Mantimento mais específico e mais importante para a nossa vida é o mantimento que vem pelo Espírito Santo de Deus, que é uma força revigorante quando nós buscamos mais e mais a presença de Deus. Irmãos, não pense que é só à noite ou à madrugada ou à meia-noite que você tem que colocar os teus joelhos para orar, não. Ore de pé, ore na cozinha, ore dirigindo, ore no ônibus, ore no metrô, ore caminhando para o mercado, ore voltando do banco, ore, vai clamando e falando com Deus, Deus, me encha da tua presença. Me faz transbordar de alegria de saber que o Senhor está comigo. Senhor, se certifica, ou certifica-me de que o Senhor está do meu lado. Abasteça a minha alma, me dá o vigor do Espírito. Deus atenderá a tua esperança, o teu clamor. Eu me lembro de um jovem que foi criado no berço evangélico. E ele fez prova naval e passou para o oficial da Marinha. E ele, numa daquelas viagens, muito isolado em alto mar, ele falou com Deus uma coisa muito interessante, eu gravei esse testemunho, não me esqueço jamais. Ele falou, Senhor, eu te conheço pelos meus pais que sempre viveram o cristianismo. E eu tenho fé, reconheço, entendo o que eu leio na Bíblia, mas eu nunca tive um encontro contigo. E ele foi para o aposento dele, e tem aquelas janelinhas no navio, e ali ele se colocou a olhar para o mar, contemplar o céu, esse gigante, e ele falou, Deus, fala comigo, porque meus pais apresentaram-me ao Senhor, mas eu nunca tive assim uma relação profunda contigo. Eu preciso. Eu vou traduzir nas minhas palavras, porque nem tudo a gente se recorda na sua totalidade. Mas quando ele acaba de falar com Deus, olhando para aquela natureza, o grande mar, não se via mais nada, só o mar e o céu. Deus falou, meu servo, tudo isso que tu contempla, este mar, este céu, fui eu que fiz.
e fiz para que hoje você estivesse aqui e que eu falaria contigo. E ali ele sentiu uma presença tão forte dentro de um navio em alto mar, que as lágrimas desceram. E ele disse: Senhor, como a Bíblia diz, antes eu te conhecia pela família que me levava. Eu aprendi muita coisa. Mas eu te conheço mais, porque tu falaste comigo. Verdadeiramente tu és o meu Senhor e meu Pai. Então, eu quero transmitir isso para você, de que esse Deus que tem seus aspectos de trabalhar e responder a cada um de nós, ele deve, ou nós devemos buscar isso de Deus, buscar mais resposta de Deus, buscarmos mais intimidade com Deus. Não espere nós irmos dormir, ou você ir deitar. Agora mesmo você pode estar falando com Deus na sua mente, no teu espírito. Pela onisciência de Deus, ele lê o que tem dentro de ti. Vá falando com ele, porque eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito maior e melhor para falar contigo dentro das questões pessoais e individuais, que nós não podemos revelar, somente falar com Deus, mas Deus tem algo para responder dentro desta tua intimidade e necessidade, que ele quer revelar e falar contigo. Eu não abro mão de um Deus que fala conosco. Eu não abro mão de um Deus que é bom. Eu não abro mão de um Deus que é majestoso. Eu não abro mão de dizer que esse Deus, ele é a marca maior do perfeito amor. Eu não abro mão de dizer que este Deus, ele não desampara. Eu não abro mão de dizer que esse Deus, ele vos ama. Eu não abro mão de dizer que esse Deus, ele não olha para nossas imperfeições. Nós avaliamos muito o nosso próximo, principalmente pelas imperfeições. Nós não avaliamos pelas perfeições, pelos atos corretos, nós sempre avaliamos pelos atos incorretos. Nós sempre estamos ressaltando isso. Mas eu tenho certeza que depois desta quarentena nós vamos ressaltar mais as qualidades. Nós vamos ressaltar mais o que nós chamamos de predicados qualitativos, individuais que todos nós temos. As pequenas coisas nós vamos deixar. As pequenas coisas nós vamos passar por cima, porque a vida ela é mais importante pela grandiosidade que cada um de nós temos do que pelos nossos erros e fraquezas que todos nós temos. Não espere do nosso próximo, do nosso semelhante, ele ser grandioso, majestoso, maravilhoso, assertivo em tudo, porque não vai ser. Todos nós transgredimos e todos nós erramos. Mas aprove Deus jamais ficar observando só essa parte nossa. Isso é pouco louvável para Deus. Ele simplesmente te escolheu do jeito que você é. Talvez outrora, a gente erra hoje, né? Mas talvez outrora a gente errava muito mais, né? Mas Deus assim mesmo nos escolheu. E é isso que nós devemos até ter alegria e conforto no teu coração, mesmo diante do que você porventura possa estar atravessando ou passando neste momento. Talvez alguns possam estar nos assistindo que está com algumas dificuldades em casa, está preocupado dos seus poucos recursos. Hoje eu falava com um rapaz que ele trabalha de táxi já há alguns anos. Falei, rapaz, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho um pouco das minhas reservas. Está igual aquela viúva, né? Ela tem um pouco do azeite. Não, mas o pouco com Deus, Deus vai multiplicar. O teu pouco com Deus, Ele vai multiplicar. Não se desespere, porque tudo que está ocorrendo não foge o olhar e a visão de Deus. E tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. E principalmente quando nós oramos, as coisas tendem a passar mais rápido. O que nós precisamos mais é nos imbuir desta vontade, desta determinação, para que nós possamos continuar a avançar, que seja passo a passo, degrau a degrau. Nós não estamos andando naquela escada rolante, que a gente põe o pezinho no primeiro degrau, ela leva a gente lá para o último, ou para o segundo pavimento, ou para o terceiro.
Nós estamos nos degraus que Deus propõe para cada um de nós, ao primeiro, segundo, terceiro. O importante é que cada etapa da sua vida, cada tempo da tua existência, você possa subir um degrau. Porque quanto mais degraus você subir, mais estará no nível espiritual que Deus deseja. Mas para isso, algumas necessidades e algumas características, elas são necessárias serem aplicadas, desenvolvidas, aprimoradas. Por isso que a Bíblia diz para nós buscarmos a perfeição, que ninguém chegará à sua totalidade, mas existem níveis de evolução, níveis de crescimento, níveis de aprimoramento, níveis de conhecimento, níveis melhores e maiores que eu e você devemos buscar. Você vê que a minha palavra ela não é só direcionada para você, mas ela tanto aponta para você quanto aponta para mim direcionada, porque nós como seres humanos, não é por eu ser um sacerdote que eu estou sentado a mil maravilhas. Nós temos lutas e desafios, mas que eles são vencidos pela fé. Eles são vencidos, porque às vezes até a dor e a preocupação nos abate. Mas quando nós aplicamos a nossa vitalidade que vem do Espírito de Deus, a superação ela chega. E se não chegou até hoje na tua vida, não pare e não esmoreça. Continue a lutar. Enquanto houver vida, fôlego, há esperança de mudança. Vou repetir. Enquanto houver vida, fôlego, há esperança de mudança. E quando nós não conseguimos essa mudança por nós, existe um lá em cima que pode mudar, alterar, melhorar, fazer acontecer. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo Deus que nós ministramos nesta noite. Eu não abro mão disso. Pastor, só pode exemplificar alguma coisa da sua vida? Irmãos, eu gosto de contar alguns testemunhos de alguns irmãos, mas eu amo dar meus próprios testemunhos. E às vezes a gente passa, amados irmãos, como Josué passou, como Moisés passou, que Moisés foi comprimido pelo povo. Moisés, por que nos tiraste lá do Egito? Nós tínhamos melão lá, olha só. Irmãos, a Bíblia fala de melão. Tem gente aí que gosta de melão, né? A minha esposa gosta. Mas sangue de Jesus, melão e chuchu, misericórdia, irmão. Tu aperta que tu só tem água. Olha o que, é que eles lembraram. Pô, não lembraram de um, sei lá. Não tinha coisa melhor lá, não. Olha o que eles lembraram. O exército tirou a gente lá daquela. Nós tínhamos que comer lá, dormir, para morrer aqui no deserto. E Deus mandando carne, cordonize, pão, mandando água, provendo roupa, manutenção, vida. E eles queriam lembrar do melão, misericórdia. Mesmo aquele que gosta de comer chuchu, né? Misericórdia. Mas tem gosto para tudo que fazer, né? Nessas noites eu fui dormir e pela madrugada eu comecei a me sentir muito incomodado. E aí eu fiquei aqui deitado na sala para não incomodar minha esposa. E uma ardência no peito muito intensa, muito grande. Eu despertei do sono, bateu aquela aflição. Falei, Deus, de madrugada, ardência no peito, como se eu tivesse comido, sei lá, uma colher de pimenta ou de alho. Ardência, ardendo muito de madrugada. Uma ardência dessa, qual o remédio a tomar? Qual é o refresco que eu vou tomar para refrigerar essa ardência? É uma coisa estranha, muito estranha, muito estranha. Deitado eu estava no sofá e a única força que eu tive foi para colocar as mãos no peito, pedir socorro a Deus. Falei, Senhor, me socorre. Eu não posso nem falar um pouquinho, senão eu me emociono. Me socorre, Deus. Eu coloquei as mãos e comecei a orar. Dormi e acordei bem. Experiências pessoais traz valores pessoais. Experiências com Deus pessoais traz maior valor e grandiosidade para Deus. Isso nós não podemos abrir mão na nossa vida. De que Deus, até de madrugada, quando a gente dorme,
Ele vela pela nossa alma e pela nossa vida. Pastor, e o que mais? No livro de Timóteo, capítulo 2, verso de número 1 a 7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação e equilíbrio. Pastor, o senhor pode falar um pouquinho mais do texto que foi lido? Sim, vou voltar para ele. A narrativa de Josué. E disse Josué à tribo de Rubens, os rubenitas. Disse Josué à tribo de Gade, os gaditas. Disse Josué à família ou à tribo de Manassés. Quem se lembra da última mensagem, nós falamos de Gideão, da tribo ou da meia tribo de Manassés, que havia se dividido. Então a gente vê que a Bíblia, ela se coliga, ela se liga. A Bíblia, ela é uma autêntica palavra de Deus que se liga, se coliga, se auto-explica e se autodefine. Quando Deus criou tudo, ele diz: eis que eu faço. E lá, no livro de Gênesis, ele cria. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, ele fala que ele é alfa, primeira letra do alfabeto. Eu sou o alfa, o que criei. Sou o ômega, o que finalizei. Então, Deus tem um início e tem um fim. Mas existe um meio. E neste meio, nesse interlúdio, ou neste momento, esse meio é o que eu e você estamos inseridos. Ou seja, se ele é o início, se ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim, e se nós estamos aqui neste meio, é porque ele está ainda conosco. Não chegamos ao fim, estamos numa trajetória, mas nesta trajetória nós temos um que nos acompanha, tem um que nos dirige, tem um que nos certifica que nós somos seus filhos, separados. E ele diz, o próprio Josué, porque aqui já é a palavra de Josué, não é mais Moisés. Lembrai-vos, ó povo, da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Pastor, traduz aí para mim e explica. Ok. Lembrai-vos, amados do Senhor, da palavra que está escrito no Novo Testamento, que fala-nos para sermos perseverantes e não desistimos jamais, porque assim diz o Senhor, vosso Deus, ele vos há de dar descanso destas tribulações. Este Deus há de vos dar descanso sobre as enfermidades que Deus pode arrancar, remover. Deus pode vos dar descanso para a sua ansiedade. Deus pode vos dar descanso para essas tribulações que lhe acometem e lhe tiram a paz. Deus pode vos dar descanso na sua família. Deus pode vos dar descanso sobre seu filho. Deus pode lhe dar descanso sobre a sua filha, porque Deus, ele cuidará segundo a tua fé, segundo a sua determinação. Deus vos dá descanso. Creia e firme-se nisso. E aí, para eles, para os judeus, ele diz assim: porque Deus vos dá esta terra. Nós já temos a nossa terra brasileira. E ele diz: o cuidado de Josué com a família. Preste atenção, o cuidado de Josué para com a família. Vossas mulheres e vossos pequeninos, o vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu desta banda aqui, lá de cá do Jordão. Nós vamos para lá, vamos atravessar, porque nós temos que lutar. E ele diz: porém, todos os homens valorosos passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis. Olha o que a Bíblia fala. Eu abri a mensagem falando de 5 pontos importantes, positivos, que nós estamos contraindo para nós e aprendendo. Solidariedade. Eu falei que vai aumentar no meio do povo de Deus. Ele diz: olha, nós vamos
para onde Deus fez a promessa lá para o nosso patriarca Moisés. Nós vamos passar armado diante dos vossos irmãos, e os ajudareis, solidários na peleja. Ninguém vence nada. Amados irmãos, presta bem atenção nisso. Ninguém conquista nada se não tiver o apoio e ajuda. Eu entendo que esse apoio e essa ajuda, ela tem que ser nossa. Ela tem que ser plural. Porque tem coisas que trata o individual, mas nós entendemos que neste momento trata coletivamente a igreja como um todo, como um corpo que está se nutrindo mais e mais e mudando, aprendendo a viver dias melhores, dentro de uma coletividade chamada eclésia, traduzindo a igreja, que nós individualmente a somos, mas coletivamente somos mais fortes, somos mais aplicados, somos mais unidos. E é isso que Deus quer. E ele diz: até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vos deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Naquele momento, Josué começa a fazer a distribuição da terra. Foi que eu falei das 3 promessas que nós entendemos dentro deste livro. Logo na introdução eu falei sobre as 3 características que nós tiramos desse livro de Josué: conquista da terra, distribuição da terra prometida e a lealdade, a aliança na terra. Manter-se um compromisso que Deus estabeleceu, tá bom? Ele. Voltando para a Bíblia. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Atender a voz da liderança de Josué era atender a voz de Deus. Atender a voz do teu chefe, do teu líder, quando lhe pede, solicita algo, é entender o nível hierárquico. Quando um sacerdote, um pastor lhe chama, ele pede, determina algo, é porque ele está exercendo o talento que Deus lhe confiou e repartindo para você a responsabilidade de fazer tudo aquilo que lhe é dirigido a fazer. Ele diz: olha, como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti tão somente. Seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. A única coisa que o povo pede a eles, ou a ele, é que ele mantivesse a firmeza com Deus de Moisés. Isso era o termômetro para que eles pudessem aferir, não uma temperatura humana, mas para pudessem aferir a vida de Josué para com Deus. Por isso que ele diz assim: ó, tudo quanto nós faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como temos ouvido a Moisés, assim te ouviremos. A ti tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Para que Deus continue conosco, é necessário algumas posturas e alguns compromissos que nós estabelecemos ou nos prontificamos a atender a Deus. E muitas vezes nós falamos: mas eu não ouço Deus falar audivelmente, mas tem a palavra escrita e registrada para que você possa meditar, ouvir e gravar. Eu estou ministrando essa palavra do livro de Josué, mas o ideal é que quando nós terminarmos este culto ao vivo, é você pegar o livro de Josué capítulo 1, são 18 versos. Leia todo o capítulo 1, só isso. Pastor, tem que ler mais? Não, leia só o capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, e você vai ver o quanto Deus ainda pode falar com você, e eu creio nisso. Ele diz: olha, como te ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares,
será morto. E aí ele diz: tão somente, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. A nossa palavra que eu concluo aqui nesta noite é dizer para que você tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Já imaginaram se Josué abrisse mão dessa postura diante de Deus? E se ele não se esforçasse? E se ele não tivesse o bom ânimo de permanecer diante de Deus? Eu quero concluir aqui dizendo, mais uma vez, o livro de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, assim como foi com Josué, mas de poder, assim como ele derramou sobre Josué, de amor pelo povo, assim como ele fez com Josué, e de moderação e de equilíbrio que ele deu para Josué. Assim Timóteo seja, como Paulo escreve, e assim nós, como igreja, sejamos também. Paulo diz a Timóteo que ele precisará de muita coragem. Olha como é que a Bíblia se completa. Para suportar e confrontar a oposição e a perseguição, as lutas que a vida sempre lhe apresentará. E ele dizia, eu traduzi na minha palavra, estar de pé é a nossa obrigação. E eu trouxe aqui um textozinho para concluirmos a nossa mensagem. É em forma de poeta. Vou tentar declamar. Tá certo esse texto? Nem sei. De vez em quando eu invento palavra, meu filho fala isso pra caramba. Mas eu vou. Um pensamento para a tua vida. O importante é aproveitar o momento e aprender com a situação. Pois a vida está nos olhos de quem quer saber ver. Se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se não houve folhas, valeu a intenção da boa semente. A inspiração que você tanto procura pode estar dentro de você. Vida viva. Viva a vida. Só isso. Deus te abençoe. Que possamos entender. E vou repetir mais uma vez. Um pensamento para a tua vida. O importante é aproveitar o momento e aprender com a situação. Pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. Se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se não houve folhas, valeu a intenção da boa semente. Que você seja uma boa semente. A inspiração que você tanto procura pode estar dentro de você agora. Viva a vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aqui a gente encerra essa mensagem e eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus te encha de uma maneira tão majestosa, tão singular e tão amável, que às vezes, por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não consegue. Mas Deus consegue. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Rita Felipe, Ana, Eliane, Leni, lá em Cabo Frio, Unamar, lugar bom. Irmã Laura, que prazer. Chano, mora no meu coração, meu jovem. Thaisa, Rômulo, Deus te abençoe. Marineide, família, Michelinha, Rose Alvim, Deus abençoe vocês. Vocês alegram o coração do pastor. Sem você, ou sem vocês, Dagmar, Deus te abençoe.
nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por causa de vocês. Saiba disso. A parte da manhã toda preparando uma mensagem para confortar, alegrar o teu coração e aumentar a tua confiança em Deus. Oremos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado por este momento, pela tua palavra escrita e pela tua palavra ministrada. Que os corações e vidas de cada um, oro eu e peço-te, ó Pai, por bondade, que haja em nós uma inspiração, um fôlego espiritual maior e melhor, que como seres humanos nós possamos nos revestir como tu revestiste a Josué, dizendo, olha Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Josué, aquilo que eu deixei plantado, eu transfiro para as tuas mãos. O Senhor teu Deus não vos desamparará. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Deus fará você herdar coisas novas. O Senhor, pois, é aquele que está diante de ti. O Senhor é aquele que está contigo. O Senhor é aquele que prometeu que não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que colocares a planta dos teus pés. Assim diz o Senhor, receba. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Estaremos em breve, amados irmãos, Marineide, papai, mamãe, irmãs, ministrando uma palestra muito bacana para vocês, tá bom? Já está aqui no forno, saindo. Pastor, e qual é o tema desta palestra? Vou falar para que vocês já fiquem com o coração já desejoso. Passos e fatores críticos do sucesso e da felicidade humana. Passos, caminhos e fatores críticos do teu sucesso e da felicidade humana. Deus seja contigo. Até o nosso próximo culto e a paz de Deus. Amém? Michelinha, paz.